O homem que não consegue vencer a si mesmo jamais poderá vencer as suas circunstâncias. Lê essa frase de novo, porque ela é o resumo de tudo que os antigos tentaram nos ensinar e que a gente insiste em ignorar. Quando um homem perde o domínio sobre si mesmo, sobre seus impulsos, seus desejos, suas reações, ele perde a capacidade de enfrentar qualquer coisa que a vida jogue na cara dele. Não importa o quanto ele seja inteligente, não importa o quanto ele tenha de talento. Se ele não se controla, ele não se sustenta. E hoje eu vou te mostrar por que essa verdade é mais urgente agora do que em qualquer outro momento da história, e o que os filósofos antigos, de Platão aos estoicos, já sabiam sobre como escapar dessa armadilha. E tem uma coisa que eu vou te contar sobre um experimento feito com crianças que vai te fazer repensar completamente a forma como você vive o seu dia a dia. Vamos começar pelo cenário real. Abre o celular agora. Olha a tela de tempo de uso. Quantas horas você passou hoje rolando o feed, assistindo vídeos curtos, pulando de um conteúdo para outro? 3 horas? 5? 7? Não estou te julgando. Eu também já estive aí. Todo mundo já esteve. Mas precisa ser dito. Cada vez que você pega o celular sem propósito, cada vez que você busca aquele estímulo rápido para fugir do tédio, você está treinando o seu cérebro para ser fraco. Literalmente. A neurociência já provou isso. Toda vez que você recebe uma curtida, uma notificação, um vídeo novo que te faz rir por 3 segundos, seu cérebro libera dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do prazer e da recompensa. E o problema não é sentir prazer. O problema é a velocidade. Seu cérebro se acostuma com recompensas rápidas, fáceis e constantes. E quando isso acontece, qualquer coisa que exija esforço prolongado, estudar, trabalhar, construir algo de verdade, se torna insuportável. Porque o cérebro compara. Ele pensa: por que eu vou ficar 2 horas estudando algo difícil se eu posso sentir prazer agora de graça com um toque na tela? Um estudo publicado no Journal of Behavioral Addictions mostrou que o uso excessivo de redes sociais está diretamente ligado à diminuição da capacidade de autocontrole e ao aumento da impulsividade. Ou seja, quanto mais você consome estímulos rápidos, menos capaz você se torna de resistir a eles. É um ciclo, e ele te prende. Platão já sabia disso. Mais de 2000 anos atrás, na República, ele escreveu que quando um homem se entrega a uma vida desordenada de excessos, ele enfraquece não apenas o corpo, mas a alma. E um homem com a alma enfraquecida se torna incapaz tanto para a guerra quanto para a filosofia. Pensa no peso dessa frase. Incapaz para a guerra, ou seja, não aguenta o combate, não suporta a dificuldade prática da vida, e incapaz para a filosofia, ou seja, não consegue nem pensar com profundidade. Perde a capacidade de refletir, de questionar, de buscar a verdade. E o que Platão chamava de vida desordenada de excessos era muito menos do que a gente vive hoje. Ele estava falando de banquetes demais, vinho demais, preguiça demais. Agora imagina o que ele diria se visse alguém deitado na cama às 3 da manhã, com os olhos vidrados numa tela, rolando um feed infinito de conteúdo que não acrescenta absolutamente nada. Ele provavelmente diria que essa pessoa já perdeu a guerra contra si mesma, e ele estaria certo. Agora vamos trazer os estoicos para essa conversa, porque eles levaram essa ideia a outro nível. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu algo que parece ter sido escrito ontem. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa o suficiente se for bem investida. Ele não estava falando só sobre produtividade no sentido moderno. Ele estava falando sobre domínio próprio, sobre a capacidade de escolher conscientemente como você usa cada hora, cada minuto, cada decisão do seu dia.
Porque é assim que a batalha contra si mesmo funciona. Não é uma guerra épica que acontece numa manhã e pronto, você venceu. É uma série de pequenas escolhas. Acordar ou apertar o soneca, estudar ou abrir o celular, treinar ou ficar no sofá, falar a verdade ou mentir para evitar desconforto. Cada uma dessas microdecisões é uma batalha. E o resultado de todas elas somadas define quem você é. Marco Aurélio escreveu no seu diário: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos exteriores. Perceba isso e encontrará força. O imperador de Roma sabia que o verdadeiro campo de batalha não estava nas fronteiras do império, estava dentro da sua própria cabeça. E ele lutava essa batalha interna todo santo dia. Mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo, ele acordava cedo, escrevia reflexões, questionava seus próprios pensamentos e se cobrava constantemente. Não porque alguém obrigava, mas porque ele sabia que se perdesse o controle de si mesmo, perderia o controle de tudo. Agora, deixa eu te contar sobre o experimento que eu mencionei no começo. Na década de 1960, o psicólogo Walter Mischel conduziu um dos estudos mais famosos da história da psicologia, conhecido como o teste do marshmallow. Ele colocou crianças de 4 e 5 anos numa sala, sozinhas, com um marshmallow na frente delas, e fez uma proposta simples. Você pode comer esse marshmallow agora, mas se esperar 15 minutos sem comer, eu te dou 2. Parece fácil, né? Para um adulto, talvez. Para uma criança de 4 anos com um doce na frente, é uma tortura. E o que aconteceu foi fascinante. Algumas crianças comeram na hora. Outras tentaram esperar, mas não aguentaram. E algumas conseguiram esperar os 15 minutos completos. Mas a parte mais importante veio depois. Mischel acompanhou essas crianças por décadas. E o que ele descobriu mudou o entendimento sobre sucesso humano. As crianças que conseguiram esperar, as que tinham autocontrole, tiveram notas melhores na escola, salários mais altos na vida adulta, relacionamentos mais estáveis, menor índice de obesidade e menor probabilidade de desenvolver vícios. As que comeram o marshmallow na hora, o oposto em quase tudo. E sabe o que isso prova? Que a capacidade de adiar a gratificação, de dizer não para o prazer imediato em nome de algo maior no futuro, é uma das habilidades mais determinantes da vida de uma pessoa. Mais do que inteligência, mais do que talento, mais do que sorte. E é exatamente isso que estamos perdendo. Hoje vivemos numa cultura construída em cima da recompensa instantânea. Quer comida? Pede no app, chega em 20 minutos. Quer entretenimento? São milhões de vídeos a um toque de distância. Quer validação? Posta uma foto e espera as curtidas. Tudo é rápido, tudo é fácil, tudo é agora. E quando uma geração inteira é criada nessa lógica, ela perde algo fundamental: a tolerância ao esforço prolongado, a capacidade de aguentar o desconforto de um processo que demora, de estudar algo por meses sem ver resultado, de construir um projeto por anos sem garantia de sucesso, de persistir quando tudo dentro de você está gritando para desistir. Epicteto, que nasceu escravo e conquistou a liberdade através do pensamento, dizia: nenhum homem é livre se não é mestre de si mesmo. E essa frase nunca foi tão relevante quanto agora, porque a escravidão moderna não vem de correntes, vem de algoritmos, vem de notificações, vem da sua incapacidade de ficar 5 minutos em silêncio sem sentir a necessidade de pegar o celular. Então, como a gente sai disso? Como a gente reconstrói o domínio sobre si mesmo? A primeira coisa é entender que disciplina não é um dom. Não é algo que algumas pessoas nascem com e outras não. É um músculo. E como qualquer músculo, ele se fortalece com treino e atrofia com falta de uso. Se você passou anos cedendo a todo impulso, é claro que vai ser difícil no começo. Mas cada vez que você escolhe o difícil em vez do fácil, esse músculo fica um pouco mais forte.
Os estoicos praticavam algo que chamavam de desconforto voluntário. Sêneca, que era um dos homens mais ricos de Roma, periodicamente dormia no chão, comia a comida mais simples que existia e vestia roupas velhas. Não porque precisava, mas porque queria treinar a mente para não depender do conforto. Ele escreveu: reserve alguns dias para comer pouco, vestir-se com simplicidade e dormir com dureza. Então pergunte a si mesmo: é isso que eu tanto temia? A ideia é brilhante. Quando você se expõe voluntariamente ao desconforto, o desconforto involuntário, aquele que a vida inevitavelmente traz, se torna muito mais fácil de suportar. Você cria uma reserva interna de resistência, um colchão emocional que amortece os golpes. A segunda coisa é criar espaço entre o estímulo e a resposta. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, disse: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside a nossa liberdade e o nosso poder de escolher a nossa resposta. Toda vez que você sente vontade de ceder a um impulso, seja pegar o celular, comer besteira, responder com raiva, procrastinar, existe um micro-momento onde você ainda pode escolher. O problema é que a maioria das pessoas nem percebe que esse momento existe. Passa direto. Reage no automático, mas se você treinar a percepção desse espaço, tudo muda. A terceira coisa, e talvez a mais importante, é ter algo pelo que vale a pena sofrer. Sêneca dizia que um navio sem destino nunca encontra vento favorável. Se você não tem um propósito claro, qualquer distração te arrasta, qualquer obstáculo te derruba, porque não tem razão para aguentar. Mas quando você sabe por que está fazendo o que faz, quando tem um motivo real para levantar de manhã, o desconforto ganha significado, e desconforto com significado é suportável. Desconforto sem significado é tortura. E por último, entenda que paciência não é passividade. Uma das virtudes mais importantes que os jovens precisam desenvolver e que os antigos mais valorizavam é a paciência. Mas não aquela paciência de esperar sentado, sem fazer nada. É a paciência que se manifesta na disciplina diária, na perseverança quando o resultado não aparece, na capacidade de continuar quando tudo dentro de você quer parar. É a paciência do agricultor que planta, rega, cuida e espera. Ele não puxa a planta para cima para ela crescer mais rápido. Ele confia no processo. Marco Aurélio escreveu: na primavera, nem tudo floresce ao mesmo tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada projeto tem o seu ritmo. E a pressa, essa pressa doentia de querer tudo agora, imediatamente, sem espera, é a maior inimiga do crescimento real. Então, vamos juntar tudo. O mundo moderno foi desenhado para te enfraquecer, para te dar prazer fácil e roubar a sua capacidade de suportar o que é difícil. E quando você perde essa capacidade, você perde tudo. Perde foco, perde direção, perde o respeito por si mesmo. Mas a boa notícia é que isso pode ser revertido. Os estoicos mostraram o caminho: desconforto voluntário, autocontrole diário, paciência com o processo e clareza de propósito. A guerra mais importante da sua vida não é contra o mundo, não é contra as circunstâncias, não é contra as outras pessoas. É contra você mesmo. E todo dia que você vence essa guerra, mesmo que seja nas pequenas coisas, você se torna um pouco mais forte, um pouco mais livre, um pouco mais próximo da pessoa que você tem potencial para ser. A pergunta não é se a vida vai ser difícil. Vai ser. A pergunta é: quando ela for, você vai estar pronto? Se esse vídeo fez sentido para você, assiste o próximo que está aparecendo na tela agora.